Hello, buenas tardes, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bem melhor agora que eu sinto que eu estou a ganhar habilidades de como realmente gravar, como me sentir normal, me sentir bem, por mais que eu esteja com a minha câmera aqui, o meu telefone a gravar. Porque é bem diferente quando eu estou a conversar com alguém de quando eu estou aqui a gravar, estou simplesmente a olhar para o telefone, a olhar para a minha imagem, e às vezes aqui dependendo da câmera que eu estou a utilizar, seja esta frontal ou traseira, eu não vou me sentir à vontade, mas estou, graças a Deus, a ganhar habilidades. Eu ainda estou a gaguejar. Eu ainda estou a gaguejar, mas vou melhorar, vamos lá. Então, hoje é terça-feira, amanhã será quarta-feira. Só para vos dizer que amanhã eu vou atender a um convite feito pela minha universidade, propriamente pela Direção de Comunicação e Imagem, o que me está a deixar também nervoso, porque eu nunca antes participei de uma entrevista. Eu não sei se vai ser direto, se vai ser gravado, digo áudio e imagem, ou simplesmente áudio se for rádio, não sei. Não perguntei muito sobre. Eu não sei se deveria realmente perguntar, não sei se eu devo descobrir simplesmente. Mas vou deixar as coisas acontecer naturalmente. Ultimamente eu tenho sentido muita ansiedade e tenho entrado em pânico para com algumas questões específicas. Eu não sei o porquê. Talvez seja porque eu comecei agora a gravar vídeos para a internet. Eu estou a me sentir supervisionado, estás a ver? Aquela síndrome de que tu tens que realmente manter a aparência. Não porque tu queiras apresentar alguma coisa que tu não sejas, estás a ver? Mas sobre manter a postura, apresentar o bom, apresentar o agradável às pessoas. Tanto que tu te cobras muito, pelo menos isso acontece comigo, tu te cobras muito e chegas a estragar aí as coisas. Mas vamos lá. Mano, crescer é bizarro. Durante estes dias eu parei por muitas vezes para pensar sobre isso, sobre o quanto eu cresci de um tempo para cá, sobre tudo o quanto eu vivi, todos os momentos que eu passei da minha vida. E falar desse jeito não quer dizer que eu já tenha obtido todo o conhecimento necessário para viver, até porque só tenho 24 anos de idade e ainda falta muito por se viver de minha parte. Porém, em meio a tudo isso eu me perguntei, mano, se fosse hoje, teria feito diferente? Muitos de nós hoje em dia somos atormentados por muitas das decisões que nós tomamos em nossa vida até os dias de hoje. Tudo porque acreditamos que todas essas decisões que nós tomamos foram inadequadas num certo momento. O que pode vir a ser realidade. Lembro-me claramente de muitos acontecimentos, lembro-me de muitas experiências que eu naturalmente fui submetido, uma vez que eu sou uma vivente. Lembro-me de muitas pessoas que entraram em minha vida nesse percurso, lembro-me de muita gente que também saiu dela. Lembro-me de muitos sims e muitos nãos que eu dei às pessoas, que eu dei para mim mesmo, principalmente para mim mesmo. E talvez eu diga que seja o que foi certo ou o que foi errado, mas de uma coisa eu tenho certeza, que tudo quanto eu vivi até o dia de hoje construiu quem eu sou. E ainda vai construir, porque eu vou continuamente viver nesta terra e obviamente a experimentar de muitas realidades. E comparado ao quem eu fui ontem, e sou hoje, a minha mentalidade ela melhorou bastante. A minha mentalidade mudou, o meu ser melhorou, a minha forma de ver a vida, a minha forma de levar a vida melhorou. E é muito normal que eu entre em questionamentos e que tu talvez também entres em questionamentos sobre péssimos episódios que nós vivemos na nossa caminhada, nos perguntando principalmente se fosse hoje eu teria feito diferente, ou melhor, por que é que eu fiz tal coisa, por que é que eu tomei determinada decisão. Quanto a isso, eu gosto de lembrar daquela passagem bíblica que diz que tudo coopera conjuntamente para o nosso bem, tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Jesus. Porque isso, de alguma forma poderosa, me faz entender que tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós também não fazemos, de um modo cooperativo, contribui para a formação e formatação do nosso ser, para a formação de quem nós somos hoje, de quem nós seremos continuamente. Daí isso leva-me a pensar sobre muitas das decisões que eu tomei e que tenho tomado até o dia de hoje. São decisões necessárias para quem eu sou hoje em dia. São decisões necessárias para quem eu me vou tornar. E então, isso deixa-me a pensar sobre a vida de uma maneira mais calma, mais compreensiva, entendendo que, na verdade, é necessário nós passarmos por alguns processos. Esses processos, algumas vezes, serão dolorosos, porém, desde que eu compreenda que
se eu estiver a passar por um determinado processo, por mais que isso doa, é para o melhor da minha vida, é para quem eu vou me tornar. E eu sei que, sendo quem eu sou, porque eu me conheço, eu vou sempre priorizar as coisas que me vão impulsionar a crescer. Tem alguns momentos, obviamente, que quando destes eu me lembro, me recordo, fazem-me rir. Tem momentos destes que quando eu me recordo, deixa-me nostálgico, sinto aquela sensação de querer voltar a viver, de querer experimentar, sentir na pele as emoções, os sentimentos, os feelings que eu tive naquele momento. Porém, eu sei que se eu tivesse essa oportunidade de voltar ao passado, claramente que eu talvez teria estragado, teria mexido em alguma coisa com o tempo e eu sei que ia interferir em quem eu me tornaria bem depois. E obviamente ia interferir em quem eu sou hoje, porque se eu regressasse, se eu voltasse ao passado para melhorar, para mudar alguma situação, eu sei que ia resultar na mudança de quem eu sou hoje. E eu não sei te dizer se seria para melhor ou se seria para pior. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de tudo quanto eu vivi até os dias de hoje, foi necessário e é necessário para a construção e formação do meu ser. E disto eu não me arrependo. Eu gosto deste processo da vida. Eu gosto desta mistura de emoções, sentimentos, realidades que a vida proporciona a mim. Eu acredito que é bem necessário, eu acredito que este é o modelo da vida. Várias vezes eu fiquei a pensar sobre, mano, seria muito útil, seria muito fácil, talvez não diria, mas já ajudaria muito se porventura nós, quando nascêssemos, ou bem antes de termos nascido, recebêssemos uma aula, recebêssemos um guião e estudássemos ele durante uma semana, sei lá quanto tempo fosse necessário para que nós realmente aprendêssemos como viver. Porque eu não vos vou mentir, tem algumas vezes na vida que eu fico a pensar sobre, mano, será que eu estou a viver a vida como realmente ela deve ser vivida? Será que eu estou a tomar as decisões certas? Será que eu... Um monte de questões que me vêm à mente e que eu faço para mim mesmo, que algumas vezes se eu não souber realmente dosar essas questões, porque são necessárias, convenhamos, é bem necessário quando nós entramos em alguns questionamentos. Principalmente se essas questões, quando elas vêm com um sentimento de que tu tens que ter as respostas sobre as mesmas. Mano, eu me sinto muito mal. Então, eu claramente acredito que é bem necessário nós nos posicionarmos e algumas vezes com base a estas questões nós nos posicionamos da melhor forma, porque se eu souber aonde eu vou, para mim é bem melhor. E se eu não souber aonde eu me vou questionar aonde eu vou. É bem importante porque isso vai contribuir para o meu crescimento e para a formação de uma forma melhor, de uma forma melhorada de quem eu sou. E eu vou estar sempre a utilizar essas palavras: formação, crescimento, formatação e tempo, porque são realmente fatores muito importantes para a formação, repito, de quem nós somos. E não podemos deixar de fora que são as experiências, porque é conforme alguém uma vez já disse, a prática leva-nos à perfeição. Embora que isso seja aplicado simplesmente a quem for atento, porque muitos de nós vivemos muitas experiências que, se eu não for atento, se eu não for inteligente para realmente usar dessas experiências para melhorar quem eu sou, eu vou continuar a ser o mesmo, vou estagnar. Vou ser aquele adulto criança, porque o crescimento ele proporciona também a maturidade, dependendo de quem realmente nós somos. Porque tem muitos jovens, muitas pessoas na vida hoje em dia, que elas são sim adultas em termos de idade, porém de maturidade elas são infantis. Então, crescimento tem dessas. E aqui vai um conselho para ti, que algumas vezes também tem entrado em questionamentos sobre a vida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer e ver o tempo a passar. Crescimento é sobre isso. Crescimento é sobre, num dado momento da vida, tu estares com uma idade e num outro momento, talvez sem espera, tu estarás num outro. O tempo não espera ninguém. Mas ainda assim, independentemente do que vai acontecer na tua vida, permita-te crescer. Permita-se viver dos mais diversos estágios da vida. Viver da melhor forma, de modos a proporcionar uma vida saudável para ti. Uma vida que realmente, tu quando olhares nela, digo na fase em que tu estiveres a viver, tu digas, uau, realmente valeu a pena. Valeu a pena de tudo quanto eu vivi, de tudo quanto eu passei, de tudo quanto foram decisões que eu tomei, decisões que eu sei que destas eu não me arrependo porque elas constroem um perfil muito forte, um perfil de um ser, de alguém que sabe lidar com a vida e que tem os seus objetivos por alcançar e que estás no caminho certo.
Esse é o final desse vídeo. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir ao vídeo, de compartilhar com vossos amigos, familiares e assim ajudam-me a gravar mais.